meus irmãos. Bom dia. Bom dia, meus irmãos também que estão assistindo de casa. Sejam bem-vindos. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos dar início em Salmos 115, versículo 1 diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos fazer a nossa primeira oração, agradecendo a Deus por mais um dia, mais um culto. Senhor, nosso Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, prestando esse culto a Ti, Senhor. Querido, que o Senhor possa nos usar, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, limpar nossa mente, limpar nosso coração nesse momento, meu Deus, para podermos louvar a Ti de todo o coração, Senhor, para que possamos ouvir a Tua palavra, meu Deus, aprender mais de Ti, Senhor. Pai querido, que o Senhor seja glorificado e exaltado nesse dia, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por cada irmão aqui presente, Senhor, por aqueles que ainda vão chegar, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E agora nós vamos louvar o Senhor e pedir à igreja que fique de pé para fazer esse louvor ao Senhor. Yeah.
Vamos fazer a nossa leitura bíblica, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Nós vamos fazer essa leitura alternada. Ok? Todos prontos? Amém. Diz assim: portanto, livre-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, sejam intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Homens, chegamos também aproximaram de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus nos escolheu para lhe conceder grande honra, e vocês também são pedras vivas, com as quais o templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Mulheres, Como dizem as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que crerem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. todos, E também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. amém. Amém, irmãos, amém. Pode se sentar, igreja. Agora nós vamos passar para o momento de ofertório. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Amém. Enquanto nós estivermos fazendo esse momento de ofertório, nós estaremos louvando ao Senhor. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano.
ofertas e pelas famílias aqui também representadas da igreja, por favor. Meu Deus, eterno Pai, graças a Deus, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado às nossas vidas. Querido Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor assim nos concede, ó Deus, de podermos estar na Tua casa na manhã deste dia, para Te louvar, para Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Querido Senhor, muito obrigado por este momento, ó Deus, o qual foi depositado neste gazetelário, os dízimos e ofertas, ó Deus, que possa ser usado sabiamente para a Sua obra. Abençoa cada vida que aqui se encontra, toma cada um em Tuas mãos, o Senhor conhece cada mente, cada coração, Tu conhece a necessidade de cada um, por isso eu te peço, ó Deus, que só possa te encontro, Pai, a necessidade de cada um que aqui se encontra. Dirija nossas vidas a cada dia, renova nossas forças, aumenta nossa fé. Ó Deus, todas essas bênçãos nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, vamos ficar de pé novamente, vamos louvar mais uma vez o Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltando Teu doce nome.
pro Renan. Renan, queria estar orando aí pelo pastor que era mensagem dessa manhã. Oremos. Meu Deus, meu Pai que está no céu, Senhor, muito graças a Deus, desde já, Senhor Pai, todo o andamento do curso, Senhor. Senhor, agora queremos te pedir, Senhor Pai, que abençoe, Senhor, o pastor Nuno, Senhor, na hora de ministrar, Senhor, a tua palavra. Na hora de expor a tua palavra, Senhor Deus, Espírito Santo, prepara o nosso coração, Senhor, para recebê-la, Senhor Pai. Seja qual for, Senhor Deus, a tua vontade, Senhor, seja nos exaltar, seja nos consolar, Senhor. Prepara o nosso coração, Senhor, para recebermos a tua palavra humildemente e de bom grado, Senhor. Em nome de Jesus, Amém. amém. Rapaz, eu gostei disso aqui, viu? Eu gostei disso aqui que tá aqui, viu? Eu acho que se começarem a fazer isso sempre vai ser muito bom, viu? Deixando já aqui os avisos, porque se não eu esqueço. Obrigado, irmã Mária. Obrigado. A paz. Meus queridos, graça e paz. Bom dia. Bom dia para vocês que estão aqui no Brasil. Para quem está no meu país é boa tarde. Praticamente minha família tem assistido. Meus amigos também têm assistido lá do meu país. Então boa tarde para eles lá. Lá são 14 horas, aqui são 10 horas da manhã. Então, por isso estou dando para eles boa tarde, viu? Para a gente aqui é bom dia ainda. Bom dia, irmão Rodrigo. Queridos, é sempre um motivo de muita alegria nós podemos compartilhar da palavra de Deus. Na semana passada nós falamos sobre o crente é chamado para viver para a glória de Deus. E agora nós vamos conversar sobre, de fato, ainda um pouquinho mais sobre isso, mas também sobre nós somos chamados a vivermos como filhos de Deus, ou como povo de Deus. Primeiro Pedro vai falar sobre como manifestar a glória de Deus, os irmãos viram isso, e Pedro vai colocar 3 coisas aqui que são excelentes. Pedro coloca a glória de Deus, ele é manifesto no amor que nós temos, que é o amor santo, a qual nós temos nos amado uns aos outros, e isso revela quanto Deus é poderoso, quanto Deus é bom. E o mundo também conhecerá que somos filhos de Deus, se de fato nos amarmos uns aos outros, né? É isso que Jesus vai nos ensinar. O mundo saberá que vocês pertencem a mim, se vocês se amarem. Se vocês forem um. Unidade tem a ver com amor. Lembro que no culto de oração, nós também oramos sobre isso, para que Deus nos ensine a nos amar de verdade mesmo. Não amar de mentira, né? Não aquele amor de, eu tenho amor pelo Cláudio, mas quando o Cláudio precisa, eu falo, Cláudio, vai orar, porque Deus vai te atender essa necessidade. É o amor que se compadece, é o amor que sente a dor do próximo e chora junto. É o amor que estende a mão, é o amor que abre o seu bolso para poder abençoar. Não é só o amor que fala, eu vou orar por você e depois que Deus vai te cuidar da sua vida. Esse amor aqui na igreja ninguém tem esse amor, entendeu? Então quando a gente fala, a gente se ama, não é o amor que o Cláudio está imaginando. É o amor fraternal, o amor de irmão. Um amor capaz de cuidar um do outro. Esse amor fraternal, ele deve ser feito por meio da santidade. A santidade no amor envolve amar como Jesus nos ama. Como Jesus nos amou e como Ele nos ama todos os momentos. Por isso é um amor baseado em santidade. Porque Jesus é santo. Ele não ama fingido, Ele ama de verdade. Então por isso nós também devemos ter essa mesma postura. Mas porém, a coisa interessante que a gente tem aqui é Pedro dando continuidade. E aqui eu vou explicar aos irmãos por que eu estou falando que Pedro está dando continuidade a isso. Por quê? Quando Pedro vai dizer, como criança recém-nascida, se lembre que Pedro está falando do capítulo 1, quando a gente falou no verso 2, que vai dizer que você... Não, no verso 4, no verso 3 vai dizer que vocês foram regenerados, ou seja, vocês tiveram uma nova vida. Então, Pedro aqui está no continuidade ao mesmo texto. Pedro não está falando do outro assunto ainda. Pedro só muda de assunto quando ele vai falar a partir do verso 11. No verso 11, aí começa de fato o capítulo 2. Mas antes do capítulo 2, antes do verso 11, nós temos ainda o capítulo 1 em sequência. Porém, nessa divisão de versículos e capítulos,
houver essa separação. Mas Pedro só muda de assunto a partir do verso 11. Verso 11, Pedro está mudando de assunto para falar de deveres sociais do cristão, como o cristão deve ser numa sociedade. Mas Pedro continua trazendo ainda nessa questão de recém-nascido, pessoas que foram alcançados pelo Evangelho, que agora devem viver uma vida em santidade ao Senhor. Por isso Pedro vai dizer, portanto, a outra versão vai estar deixando, essa versão que eu estava lendo aqui do Alexandre, vai dar deixando toda maldade, toda imundícia, né? E aqui a minha versão vai dizer, portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano. Para quem está nos acompanhando, eu vou falar de 1 Pedro capítulo 2, do versículo 1 até o verso 9. Eu vou dividir em 3 partes para ser mais rápido, viu? Para a gente não ficar aqui 5 horas. Vamos ler aqui rapidinho? Para quem está em casa, como não leram, vão ler de novo comigo aqui. Diz o seguinte a palavra de Deus: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Como criança recém-nascida, desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedra viva na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creram tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para que também foram destinados, ou para o que também foram destinados. Vocês, porém, verso 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para maravilhosa luz. O verso 10 fala o seguinte: antes vocês nem sequer eram povos, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Lembra que no capítulo 1, no verso 3, Pedro vai dizer: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de grande misericórdia. Lembra? Já estudou? O que tem a ver com essa grande misericórdia? Tem a ver com Deus nos salvar no lugar que a gente estava. Nós estávamos aonde? Nós éramos filhos da ira, porque nós praticávamos o pecado, e o pecado é uma afronta direta contra Deus, e todo aquele que vive em pecado está em estado de inimizade contra Deus, e por isso ele é filho da ira. Por quê? Porque ele se morrer nessa vida, o que receberá é a ira de Deus sendo vista no inferno. Então, tendo isso, Pedro vai dizer: antes vocês não haviam recebido misericórdia, agora vocês recebem misericórdia. Por que eu estou falando aos irmãos que esse texto aqui, ele é continuidade do capítulo 1? Por quê? Esse portanto que Pedro começa o texto, outra versão vai estar deixando. A versão correta é colocar dizendo portanto. Esse portanto tem a ver com aquilo que Pedro vai ensinar lá atrás, e não com aquilo que Pedro está ensinando agora. Esse portanto agora que vocês sabem que a vossa esperança, ela é viva, a sua esperança é Jesus, agora que vocês sabem que, embora contristados por um momento, mas Jesus cuidará de vocês nesse momento de perseguição que vocês estão passando. Lembra que o contexto daqui é perseguição, viu? É perseguição. Embora que estão passando por perseguição,
embora que vocês passam por privações agora, mas vocês sabem que ela não vai durar para sempre. Jesus guardará vocês e cuidará de vocês. Embora que vocês sabem agora que vocês foram regenerados pela palavra de Deus, e esse regenerado é ter uma nova vida com Cristo. Portanto, tendo conhecimento dessas todas as coisas, tendo conhecimento também da bondade de Deus sobre vocês, agora vocês precisam livrar-se de toda maldade. Então esse portanto, ele é lido mediante aquilo que Pedro ensinou lá atrás. Uma vez que vocês foram transformados, uma vez que você conheceu a Cristo, é como se eu estivesse dizendo para alguém que conheceu agora Jesus, fala o seguinte: queridos, se Jesus como teu Senhor e Salvador, aceitei. Então, portanto, agora que você creu em Jesus como teu Senhor e Salvador, livra-se de tudo aquilo que é pecado. Aquilo que antes era prazeroso para você, agora você vai ter que livrar-se disso. E livrar-se disso é abandonar mesmo. Não é somente você dizer esqueci, mas é abandonar o pecado, porque antes o pecado fazia parte da sua vida. Estava onde mesmo? Abandonar o pecado. Obrigado. Então, me perdi. Deixa eu voltar. Eu vou repetir, viu? Tenha paciência. Esse, portanto, aqui se refere ao que Pedro ensina lá atrás. Lembra comigo? Se você ler comigo os versos do verso 22 ao verso 25 de 1 Pedro capítulo 1, você vai ver, Pedro ele vai basicamente dizendo tudo aquilo que eu estou falando aos irmãos. Então, para entender esse portanto, e no verso 25 ele termina assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Qual a palavra? A palavra de Deus, que foi anunciada a esses homens. Qual a palavra? Agora que vocês purificaram sua vida pela obediência da verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o vosso coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. E aqui Pedro começa trazendo isso aos irmãos para entrar nesse tema que é livrar-se dessa maldade. A maldade a qual nós devemos nos livrar de todo engano, ela envolve o amor. Por que eu devo me livrar dessa maldade? Por que eu devo me livrar desse engano? Embora que Paulo e Tiago, eles vão ter uma visão similar sobre o engano, Tiago vai dizer, o engano está relacionado àquele que lê a palavra e não pratica. Beleza? O engano para Paulo está relacionado àquele que exerce os seus dons, mas não exerce o primário, que é a coisa mais excelente, o amor. Quando nós exercemos os dons, nos achando que somos mais espirituais e nos esquecemos do amor, que é a base para que esses dons sejam exercidos, nós estamos enganando a nós mesmos. Porque na verdade esse dom de nada serve. Ainda que eu tenha tanto conhecimento, e se eu uso esse conhecimento que eu tenho soberbamente, prepotentemente, e não use o amor para nivelar, como eu vou expor esse conhecimento para quem não conhece a Cristo, ou para quem não tem um nível de conhecimento que eu tenho, então eu estou me enganando, achando-se sábio, mas eu sou um tolo. Porque a tolice, ela se revela no ato de você expressar aquilo que você diz saber, atropelando aquele que não sabe nada do que você sabe. E aí você fala: não, mas eu sou doutor, PH, mas está falando isso com amor? Ou você quer somente mostrar que sabe de alguma coisa? Não, eu quero mostrar para ele que eu tenho conhecimento. Então, melhor que você se cale. O conhecimento, ele deve ser nivelado pelo amor. O amor é que me faz eu olhar para aquele que não sabe e conversar com ele ao ponto dele aprender de mim e eu aprender dele. Esse amor, ele é um amor que não vem da gente. É um amor que vem de Deus. E por isso o Tiago poderia dizer: aquele que tem falta de sabedoria, peça quem? Você não lê a Bíblia, não? Renan ensinou isso na IBD, rapaz. Você não lê a Bíblia, não? Eu tava lá fora varrendo, ouvindo, viu? Você não está lendo a Bíblia, não. Mas, eu já falei que vou parar de falar isso filmando, porque fica no vídeo e aí vocês ficam. Mas, livre-se de toda a maldade e de todo engano. Depois eu vou falar sobre hipocrisia. Todo engano. Então aqui envolve o auto-engano, que é o ato da gente
da gente olhar para o Evangelho, ler o Evangelho, conhecer o Evangelho, mas não praticar o Evangelho. É aquela pessoa que diz o seguinte: eu amo Jesus. Eu amo Jesus, mas ela não vive Jesus. É o amor, basicamente, que qualquer ímpio poderia ter. Dizer: eu reconheço que existe um Criador, mas não vive a base ou aquilo que esse Criador, que ela reconhece, ensina. Esse livrar-se do engano e da maldade, a maldade habita em nosso coração. E eu falo isso sempre dizendo o seguinte: o estresse ou a raiva, ela revela aquilo que nós escondemos. O nosso coração é mau. E como é que eu vou livrar-me dessa maldade do meu coração? Me aproximando mais de Deus. Quanto mais perto de Deus estou, quanto mais perto do Senhor estou, menos evidência da maldade do meu coração ela sobressai. Mais evidência de que estou perto do Senhor começa a vir à tona o que é o fruto do Espírito Santo. Aí eu começo a ser mais paciente, começo a ser mais bondoso, começo a ser mais amoroso, começo a ser mais misericordioso, começo a ser mais compreensível. Porque quanto mais perto de Deus estou, mais humilde me torno. Quanto longe dele estou, mais soberbo, e toda a maldade que habita em meu coração vem à tona. E aí começa a briga, começa a discussão. E vamos olhar aqui a questão. Olha aqui para Antônia. São dois seres humanos pecadores. Dois seres humanos pecadores. Se eles estiverem mais perto de Deus, mais santidade o casamento terá. Quanto mais longe de Deus o Mango e a Antônia estiverem, mais pecaminosidade haverá no relacionamento. Isso é o relacionamento de tudo, queridos. Tanto com seus amigos. Quanto mais perto de Deus você está, mais você vai conseguir servir o seu amigo. Mais você vai conseguir cuidar daquele que o Senhor coloca ao seu caminho. Agora, quanto mais longe dele você estiver, mais pecaminosidade você vai exemplificar isso no seu relacionamento. Aí você vai começar, eles falam palavrão, você vai começar a repetir. Eles mentem, você vai começar a mentir. E aí vai crescendo, porque isso revela que você está se afastando daquele que é o seu amor primário, que é Deus. Depois, Pedro fala também: livre-se de toda hipocrisia. Aqui, hipocrisia é algo que a gente também conhece, né? Aqui alguém já foi hipócrita? Não levanta a mão não, não levanta a mão não. Porque senão a pessoa vai cair: ih, rapaz, Antônio é hipócrita. Só estou usando exemplo aqui. Hipocrisia é você dizer algo e fazer totalmente contrário. Eu não vou usar aqui exemplo de vocês não, porque eu não quero que é uma briga aqui na igreja. Mas eu creio que aqui na igreja não tem hipócritas. Aqui não tem não. Aqui só tem povo santo. Milênio é santo. Renan é misericórdia. Renan é ministro, rapaz. Rapaz, santidade, a excelentíssima da santidade aqui está no nosso meio. Mas pensa comigo, hipocrisia aqui é basicamente você dizer que ama Jesus, mas viver em pecado. E a gente pode olhar a hipocrisia de diversas maneiras. A hipocrisia tem a ver com o ato de você reafirmar uma fé e não viver aquilo que você acredita. Isso é ser hipócrita. Ou podemos dizer para você o seguinte: eu sou o Mango transformado por Jesus, vivendo para Jesus, mas chego em casa, bato na esposa, grito com a esposa, xingo a esposa, maltrato a esposa. E aí eu falo: eu sou de fato crente de verdade ou sou hipócrita? Dizendo que faço isso, mas não exercício aquilo que eu faço. Jesus chama esse hipócrita os fariseus. Mas cuidado com os farelos dos fariseus, porque eles dizem uma coisa, mas não cumprem o que dizem. Eles falam amar a Deus, mas de fato não amam a Deus. Porque amar a Deus é amar o próximo. E quando eu não consigo amar o próximo, a resposta é que o amor de Deus não está em mim. Só que o próximo não é somente meu filho ou meu esposo. O próximo é aquele que Deus colocar ao meu alcance. O meu vizinho é o meu próximo. O meu colega de trabalho é meu próximo. Então, se eu amo a Deus, eu tenho que amá-lo. Quando eu não amo, eu sou hipócrita. Porque eu falo que eu amo a Deus e não vivo isso. Quando eu falo que eu sou povo da verdade, mas não vivo a verdade, sou mentiroso, eu sou hipócrita. Quando eu falo que a Bíblia é o livro ao qual governa a minha vida, se eu uso da Bíblia somente para autovalidar o que eu acredito, não está certo, está errado. A Bíblia, ela precisa nortear todo o princípio da nossa vida. Se eu de fato sou o povo da Bíblia, ela diz de fato que isso é pecado, então para mim é pecado. Caso eu estarei sendo hipócrita. Quando eu falo
algo e não cumpro o que eu estou dizendo, é hipocrisia. Vamos lá, a coisa mais interessante que Pedro começa a trazer aqui é, depois de vocês aprenderem tudo isso, antes de Pedro falar que vocês são casas espirituais de Deus, que é a sequência do texto, casa espiritual, antes disso, Pedro primeiro começa a trazer coisas que habitam em nosso coração. O nosso coração, ele é maldoso, o nosso coração, ele é enganoso, o nosso coração, ele é hipócrita, e o nosso coração, ele é invejoso. Quando a gente fala de inveja, eu falei com o Rodrigo, a gente estava aqui no estudo aqui, eu falei, Rodrigo, quer saber de fato se alguém é teu amigo? Conta para ele as suas vitórias. Conta para ele o seguinte, rapaz, comprei 2 carros. Você vai falar, você também, Rodrigo? Você tinha tudo, né, para comprar 2 carros. Quer dizer, a pessoa não está dizendo para você, a pessoa está compartilhando contigo o quê? As boas novas. Ele comprou 2 carros. Só que a inveja, ele é tão sutil. Existe até a palavra no mundo que é inveja boa. Existe inveja santa, né? Eu tenho inveja do jeito que fulano prega. Aí fala, não, isso aqui é considerado como inveja santa, como se fosse uma inspiração para que eu possa um dia ser como ele. Não existe inveja santa. Tudo é inveja. Assim como não existe mentira boa, não existe, tudo é mentira. A inveja, ela nasce no coração de todo aquele que ele não olha para Deus como o nível ou como a base do que ele está fazendo. Ele sempre vai olhar para o outro, eu quero ser como fulano. Se Deus me desse uma igreja grande, eu seria como Cicrano. Talvez eu gostaria de ter o sonho que o fulano tem. Talvez eu gostaria de ter a retórica que o fulano tem. Querido, a inveja, ela é pecaminosa. A inveja, ela é o descontentamento do que Deus nos deu. Quando eu não estou contente com aquilo que Deus me deu, com a sabedoria que Deus me deu, com a maneira que Deus me deu de expor o Evangelho, e passo a olhar para outra pessoa e desejar aquilo que o outro tem, eu estou dizendo para mim mesmo e para Deus que eu estou descontente daquilo que Deus me deu. O que Deus te deu é porque Ele sabe que é daquele jeito que Ele vai usá-lo para manifestar o seu poder e a sua glória. Mas a inveja não. A inveja nos faz olhar para o outro. A inveja me faz desejar aquilo que o outro tem, aquilo que o outro alcança. A inveja, ele é muito sutil quando ela vem no ato dizer o seguinte, Renan, quantas pessoas você evangelizou esses dias? Aí o Renan fala, evangelizei 10 pessoas. Eu falo, tá bem fácil, né? Você tá no quartel. Ao invés de eu me alegrar com o ato de Renan evangelizar, eu fico usando desculpa para destruir aquilo que ele fez, porque na verdade eu gostaria de ter feito evangelizar mais de 10 pessoas. Essa inveja, ela nasce no coração de todo crente. Todo crente, ele pode, se me falar que nunca teve inveja, eu vou falar, rapaz, você merece no céu, porque você é santo demais. Mas a inveja, ela precisa ser algo que não deve habitar em nosso coração. Porque a inveja e maledicência não devem habitar em nosso coração. Pedro vai dizer isso no verso 2. Porém, como crianças recém-nascidas, desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Queridos, Pedro aqui ele vai dizer, livre-se dessas coisas, mas o antídoto para se livrar da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja, é a palavra de Deus. Embora que Pedro vai dizer aqui leite puro, espiritual, Pedro aqui usa 2 coisas. A criança, ela depende do leite materno. Vou usar aqui o exemplo da minha bênção aí, o Emanuel. O Emanuel depende do leite materno da mãe dele. E ele anseia por isso. É algo que o sustenta, que dá para ele as vitaminas que ele precisa para começar a crescer. Tá gordo demais para começar a crescer. Daqui a pouco eu coloco ele na academia. Isso aqui acontece porque Emanuel come bastante. Ele precisa do leite. E sem esse leite, Emanuel não consegue sobreviver. Porque o leite faz parte do crescimento do Emanuel. Pedro usa essa expressão da criança, não para dizer que vocês têm que ser criança, mas é para a gente usar esse exemplo de como a criança necessita do leite. Nós também devemos necessitar do conhecimento de Deus, se queremos nos livrar de toda maldade, de toda maledicência, de toda inveja e de todo engano. É a palavra de Deus que ela vai cobrir o seu coração dessas maldades que a qual habita em nosso coração.
É impossível você se livrar da maldade do seu coração fazendo coach. Você precisa ser quebrado por Deus, para que no ato de Ele te quebrar plenamente, aí você começa a deixar de ser maldoso e passa a ser bom. Você deixa de ser invejoso e passa a se alegrar com o trabalho que os outros fazem. Assim como a gente vê exemplo de Barnabé. Barnabé chega numa cidade a qual ele não pregou o evangelho, ele encontra pessoas convertidas. O que Deus vai dizer? Barnabé era um homem de coração bom e puro. Barnabé se alegra vendo o trabalho que ele mesmo não fez. Isso aí revela um coração que é tomado por Deus, um coração que é tomado pelo evangelho, que não tem espaço para invejar o trabalho que ele não fez. Aliás, tem espaço para se alegrar em Deus, por Deus usar pessoas que não fossem ele, para que o evangelho fosse pregado e anunciado. É isso que revela um coração que é alcançado pelo evangelho. Um coração que é alcançado pelo evangelho é um coração que anseia, que deseja, que tem sede, tem fome de Deus. Ele quer Deus, ele ama Jesus. Ele não consegue viver um dia sem ter contato direto com a Escritura Sagrada, porque o coração dele pertence a Jesus. Ele sabe que a palavra de Deus é o leite, é o alimento que ele mais necessita. Ele sabe que sem essa palavra de Deus ele não consegue crescer e nem amadurecer. É aquela criança ansiosa, porque ela precisa comer bastante. É aquele Emanuel, quando está com fome, começa a gritar, chorando. É a criança que ela necessita e sabe que somente o leite é que vai dar para ele sustância para que ele continuasse caminhando. E Pedro vai dizer, assim como a criança, vocês também desejem de coração. Aqui é de verdade mesmo. Não é só um desejo, Senhor, eu preciso te conhecer mais hoje porque eu tenho um trabalho. Já viu aquele caso do Renan? Vai tocar trompete lá pro general. Ele sabe que vai tocar trompete amanhã. Hoje o Renan fica lá no joelho, na cama, fala, Milene, nem me atrapalhe. Fica lá, Senhor, que o Senhor me use poderosamente, para que eu possa tocar bem um trompete, para que o general fique, nossa, que recruta, pé preto, que sabe tocar excelente. Isso não é desejar o leite. Isso não é desejar. Desejar é diariamente, é todos os dias. É todo dia você olhar para a palavra, você dizer, isso aqui é luz para os meus pés, porque sem isso eu não consigo andar corretamente. Sem isso aqui eu não consigo escolher corretamente. A Bíblia, ela me direciona, ela me alimenta. Ela me dá tudo aquilo que eu preciso. Sem essa palavra de Deus eu não vivo. É como você dizer, igualzinho Moisés fala assim, Senhor, se o Senhor não for, não nos envie. Senhor, se eu não te conhecer plenamente, não me use. Me deixa aqui, eu quero te conhecer mais. Porque quando eu te conhecer, eu vou conhecer o mundo de verdade. Eu vou conseguir amar de verdade. Eu vou conseguir servir de verdade. Enquanto eu não te conhecer, não me use poderosamente. Se revela primeiro a mim, por meio da sua palavra. Aí sim, você vai desejar de fato a palavra de Deus. Você vai querer amadurecer. E por isso, Pedro vai dizer, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Cresçam para a salvação. Cresçam, amadureçam, para vocês entenderem o que é ser salvo por Jesus. A Bíblia é o único meio que amadurece o crente. O único meio que torna o crente maduro é a palavra de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, maduro você fica. Quanto menos você conhece, mais imaturo você fica. Mais coisas pequenas você fica brigando. Coisas maiores você fica desprezando porque você é imaturo. Você não começa discutindo por assuntos que Deus fala. Querido, isso é pecado. É que a gente fala, não, mas se eu mentir, se eu omitir, eu não estou cometendo pecado. Isso revela a imaturidade. Omissão é mentira e tudo é pecado. Você não tem que fazer isso. Porque é pecado. A maturidade, ela se revela no ato de você saber claramente o que Deus ama e o que Deus odeia. E aí você vai saber tanto na prática e tanto em teoria. Deus ama que eu sirva, eu vou servir. Deus odeia o pecado, então não vou pecar. Porque você é maduro. Não tem mais que ficar te falar, Rodrigo, para de fazer isso. Eu tenho que falar isso pro Emanuel, eu acho que esse é o nome do filho do Alexandre, misericórdia. Ramon e no Heitor. O Heitor, Ramon e Emanuel, eles têm que ser guiados ainda. Porque eles não conhecem a Deus. Eles vão conhecer a Deus por meio da gente.
por meio do exemplo e por meio da palavra de Deus. Agora vocês não. Vocês já conhecem a Deus. Conhece a Deus, Renan? Conhece a Deus, Cláudio? Conhece mesmo? Sabe que Satanás é o pai da mentira? Sabe que ele é o pai do engano? E por que a gente ainda fica enganando as pessoas e mentindo as pessoas? A gente conhece a Deus. Então precisamos conhecê-lo mais e mais. Precisamos mais. E por isso Pedro vai dizer, se vocês querem amadurecer, conheçam, leiam, desejem ardentemente, como se fosse a última coisa que vocês poderiam experimentar. É a palavra de Deus. Então desejem de todo o coração o leite espiritual, para que vocês amadureçam para a salvação de vocês. Agora que provaram que o Senhor é bom. Aqui, provar que o Senhor é bom pode ser visto de duas maneiras. Provaram que o Senhor é bom por salvá-los. Provaram que o Senhor é bom por o Senhor, em meio às provações, às perseguições que eles passam, Deus continuará cuidando deles. Ou provaram que o Senhor é bom porque vocês conhecem que tudo aquilo que Deus é e faz vem de uma natureza que é boa. Agora que vocês sabem que tudo aquilo que Deus faz provém dele que é bom, vocês não devem reclamar da perseguição que vem até vocês, porque vocês sabem que isso é bom para vocês, para que vocês possam passar, como pode dizer, tipo provados pelo fogo, mas aprovados. O mesmo Deus que permite que a perseguição venha, Ele também guardará vocês e Ele também aprovará vocês. Por isso é que Ele é bom. Bondade aqui não é somente nos dar coisa boa, não é somente nos fazer coisa boa. Bondade é nos fazer passar por coisas que nos geram maturidade, crescimento de fé. E aí envolve tribulações, envolve problemas, porque Deus é bom. Tudo provém de uma essência boa. Nada que provém dele é mal, porque o que provém da gente é mal, mas o que provém dele é bom, porque ele é bom. Entendeu o que eu estou falando? Entendendo? Amém. E por isso agora Pedro vai dizer, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdotes do santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Vamos lá. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, quanto mais perto de Deus, quanto mais perto do Senhor nós estamos, quanto mais perto de Deus nós estamos, nós vamos de fato viver Deus. Vamos de fato viver o Evangelho. Quanto mais perto de Deus nós estamos, nós vamos evidenciar que nós somos pedra viva. Por quê? Porque o Cristo ressurreto, Ele vive em nós, Ele está em nós. Nós não somos um templo feito de tijolos, nós não somos pessoas que foram colocadas aqui como se fossem pessoas mortas que não têm vida em Jesus. Nós somos pessoas vivas em Cristo Jesus. Por que nós somos vivos? Porque Cristo é a vida que habita na igreja. E por isso, quanto mais se aproximam dele, porém, essa pedra a qual nós nos aproximamos, essa pedra a qual tira de nós a maldade, a inveja, o engano, a hipocrisia, ela é rejeitada pelos homens, porque o engano, a hipocrisia e a maldade, ela é agradável ao coração pecador, mas ela não é agradável ao coração regenerado e transformado por Deus. E por isso os homens rejeitam Jesus, por isso os homens não se submetem a Cristo, porque viver em Cristo é viver em santidade. Os homens não querem ser santos, os homens querem ser aqueles que gostam de colocar tudo aquilo que eles amam por fora. Eles gostam de xingar, gostam de mentir, gostam de fazer besteira, porque isso agrada a si mesmo, isso agrada a carne. Querido, você não mente dizendo, a sua carne fala, Renan, você mentiu, você é um miserável. Aliás, você se alegra na mentira, porque a mentira ela satisfaz aquilo que você necessita. Pensa, eu quero comprar um carro. Aí eu falo, Rodrigo, faz o seguinte, tô passando fome, me dá aí 30 mil. Só que o que eu quero? Carro. Mas se você falar para ele que eu quero comprar um carro, ele não vai me dar os 30 mil. Aí eu uso o quê? Eu uso aquilo que vai convencer o coração dele. Estou passando fome. Ele fala, passando fome? Rapaz, vou alimentar ele. Me dá o dinheiro, eu compro o carro.
eu quero aquilo. A mentira, ela faz parte do vocabulário dos homens caídos. O engano faz parte dos homens caídos. Por isso eles rejeitam a Cristo. Viver Cristo é viver em verdade. E verdade, ela dói. Ela pode ferir o seu coração, mas ela tem que ser dita. A verdade, ela não muda. Eu estava conversando com o Alexandre falando o seguinte: a opinião cada um tem, e está tudo bem. Agora, fatos não mudam. Verdades não mudam. Absolutos não mudam. Opiniões mudam e variam. A minha opinião pode ser diferente da sua. Por exemplo, para mim, o arroz é melhor que o macarrão. Para vocês, o macarrão é melhor que o arroz. É opinião, não é fato. Porque isso parte da gente. Agora, verdade são coisas que não mudam. Por exemplo, 2 mais 2 é? Tá vendo? Falou 5, está em pecado. 2 mais 2 é 4. Não muda, isso é um fato absoluto. Por exemplo, homem é homem, mulher é mulher. O homem nasceu homem, mulher nasceu mulher. Isso é verdade, não muda. Por mais que você crie as suas opiniões, a maneira como você quer se enxergar, isso não muda o fato de que você é homem e de que você é mulher. São verdades absolutas, isso não muda. Mas o que pode mudar são nossas opiniões. Hoje eu posso ter uma opinião sobre, sobre pré-tribulacionismo. Você pode ter a sua opinião sobre tribulacionismo, e daqui a algum tempo estudando você pode mudar essa opinião. É normal opiniões serem mudadas, mas verdades jamais mudam. E por isso a gente precisa entender que Jesus é rejeitado pelos homens, mas para Deus ele é escolhido e preciosa para Deus. Embora que o primeiro olhar aqui Pedro está dizendo, esses homens são os judeus que rejeitaram Jesus. Jesus veio para os judeus e eles rejeitaram Jesus. Pedro vai dizer, embora que os judeus rejeitaram Jesus, mas Jesus para Deus, ele é pedra escolhida, preciosa. Aqui seu ato de escolhido e precioso tem a ver com amado. Deus ama o seu filho. Escolheu o seu filho. Ainda que os homens o rejeitam, porém Deus o escolheu. Deus escolheu Jesus, e a escolha de Deus para Jesus, ela não dependia do que as pessoas iriam fazer. Da mesma maneira que se Jesus me escolheu para ser dele, eu não preciso mais viver em meio de rodas para que as pessoas me aceitem. Eu já fui escolhido pelo Rei do Universo. Eu não preciso mais ficar mendigando atenção e afeto, pois o Rei do Universo, ele me escolheu para ser dele, para ser morada dele. Ele habita em mim. Ele vive comigo. Ele está comigo. Ele me sustenta. Ele me guarda. Ele fala que eu sou amado. Ele fala que eu sou precioso para Ele. Ele tem zelo por mim. Ele cuida de mim. Ele me ama verdadeiramente. Então, para que mendigar afetos e amor com seres humanos caídos, pecadores, como eu também sou? Mas, infelizmente, nesse mundo, os homens gostam de buscar aprovações e desejos e serem amados pelos outros. Mas aqui, nós entendemos que nós somos escolhidos. Pedro vai dizer o seguinte, vocês, porém, são geração eleita. Quem nos elegeu foi Deus, por meio de Jesus. Se eu sou geração eleita, eu não tenho mais que ficar buscando aprovações de ninguém, pois eu fui escolhido, fui amado, eu fui feito sacerdócio santo. Sabem o que é isso, sacerdócio santo? Sabem o que é sacerdócio santo? Sabem o que é isso? Sabem o que é isso? Vocês conseguem ver o privilégio? Eu quando estava estudando esse texto aqui, eu falei, rapaz, que privilégio. Isso aqui é um privilégio. Isso aqui é um privilégio gracioso dado por Deus. Se vocês entenderem a profundidade que Pedro vai colocar aqui, nessa passagem, você vai sair daqui falando, Deus, obrigado. Olhe para quem você é. Olhe para quem você é. Pega a sua vida, bota assim no espelho e fala, olhe para você e fala o seguinte, você tem condição moral de ser escolhido por Deus? Moralmente você consegue dizer, eu merecia ser escolhido por Deus? É impossível. Agora veja o que Pedro fala de você e de mim aqui nesse texto. Pedro pega tudo aquilo que a gente é, Pedro vai dizer, Deus é grande em misericórdia.
Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus ama vocês, apesar de vocês. E por isso, Ele demonstra esse amor. Só que o que mais me entristece, queridos, o que mais me entristece, eu sei que nós somos pecadores. Eu sei que nós somos pecadores. Eu sei que o pecado habita em nosso coração. Mas eu não concordo que você tem que toda hora se chamar de pecador e miserável. Enquanto o texto vai dizer outra coisa de você. Deus sabe que você é pecador? Sabe ou não sabe? Você sabe que você é pecador? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Eu também sei que eu sou pecador. Dizer que eu sou pecador às vezes parece um saudosismo para que eu tente demonstrar uma humildade para as pessoas que estão me ouvindo. Falar, não, Mango não, sou pecador. Você fala, rapaz, o Mango é humilde. O Mango reconhece que é pecador. Mas ele sabe que no coração dele está feliz. Eu, pai, reconhecendo que eu sou uma pessoa boa, reconhecendo que eu faço boas coisas. Só que o texto diz para a gente, nós somos geração eleita de Deus. Não significa que você deixa de ser pecador, mas significa que você é eleito de Deus. Você é amado por Deus, mesmo sendo do jeito que você é, pecador. Mas você é amado. E o amor que Deus tem por você não é em relação a você. É por meio de Jesus. Então se alegra. Satanás vem acusar nossa mente e fala o seguinte, você não merece, você mesmo. Fala, tá bom, não merece mesmo. Mas Ele me ama de verdade, mesmo eu não merecendo. Porque eu, de fato, não mereço nada do que Pedro fala aqui, querido. Não merece nada. Eu nunca mereci nada do que Pedro fala aqui. Mas eu preciso entender que eu sou amado e perdoado por Ele. Para que eu glorifique a Ele pelo fato dEle me tornar pedra viva. Olha o que vai dizer para a gente no verso 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedra viva, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Agora Pedro vai usar Isaías 28:16, que fala o seguinte: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O Cristo que não foi amado, aceito pelos homens, tornou-se o que? A pedra central, a edificação, o cabeça da igreja. Cristo Jesus. Os homens rejeitaram Jesus, mas Ele se torna o cabeça, porque Ele não é só o cabeça da igreja, mas Ele também é pedra de tropeço e rocha que faz cair. E aqui, Pedro está olhando basicamente para os judeus, viu, queridos? Aqui é para os judeus. Os judeus caíram, porque não obedeceram a mensagem de Jesus. Os judeus caíram pela visão que eles tinham erradas de Jesus, o fez ele caírem em tropeços. E aqui, esse cair aqui, ele tem a ver com duas coisas: cair em condenação e cair em pecaminosidade. Embora aqui a primeira é a mais grave, em condenação mesmo, que é a mais grave, porque todos eles se caíram, todos eles que não reconheceram Cristo como teu Senhor e Salvador, esses judeus que ele está citando aqui, viu? Os basicamente Sinédrio, entre outros, esses aqui, Jesus vai dizer em João 10 que eles não são ovelha de Jesus. Os não sendo ovelha, eles estão no inferno, viu? Estão no inferno. Então Pedro vai dizer basicamente isso. Alexandre, está contando o tempo aí? Está contando o tempo? Outro também, está errado. Pedro fala o seguinte, por que eu falei que eles desobedeceram? Porque desobedeceram a mensagem, para o que também foram destinados. Para o que também foram destinados. O quê? Aqui, já terminando mesmo, não é clichê não, estou terminando mesmo. Eu queria explicar isso aqui porque é duro entender isso, mas é a verdade. Quando Pedro vai dizer, os que creram, os que não creram tropeçaram, porque desobedeceram a mensagem, para os que também foram destinados, o que acontece? Pedro está colocando aqui uma situação que não é uma situação totalmente isolada de Deus. Deus sabia
que a vinda de Cristo revelaria corações que são dele e corações que não são dele. Deus sabe todas as coisas, não sabe? Quando Cristo vem, aqueles que eram afastados do templo, que somos nós, pecadores, gentios, aqueles recebem a mensagem de bom grado. Esses aqui, Isaías vai dizer, eu vim para os seus, mas os seus não receberam. Se você olhar a vida de Jesus, quem as pessoas que reconheceram a divindade de Jesus são, primeiramente, não judeus. São samaritanos. São pessoas que não faziam parte da corte. Mas os estudiosos da palavra de Deus, os fariseus, os saduceus, esses homens, eles negaram Jesus. Eles deveriam ver o que Jesus faz, ver que isso é basicamente o cumprimento. Os milagres que Jesus faziam testificavam sobre Jesus. É o que ele vai dizer, João 10. O que eu faço testifica que eu sou enviado por Deus. Mas vocês não vejam porque vocês não são minhas ovelhas. Só que o ato deles não serem ovelha de Cristo não é algo que acontece no momento. No momento. E aqui, nós só sabemos disso quando nós olhamos para o que está dizendo. É o seguinte, eles foram destinados para isso. E pode doer. Dói para a gente. Mas entender que alguns deste mundo não crerão no Evangelho. Não crerão no Evangelho. Ainda mais difícil que seja, talvez alguns dos nossos familiares vão morrer incrédulo ao Evangelho. É difícil, queridos. Dói. Porque eu estou olhando para quem eu amo. Dizendo o seguinte, eu prego o Evangelho para você, mas a prova clara de que você foi deixado para não crer no Evangelho é essa relutância em relação ao Evangelho. E eu vou continuar pregando o Evangelho para essa pessoa. Vou continuar pregando, vou continuar. Mas se a pessoa morrer no estado do jeito que estava, eu tenho que dizer para mim o seguinte, Deus, obrigado por eu ser escolhido por você para crer no Evangelho. Porque aquele que morreu não crendo e eu, não há nenhuma diferença. Dois pecadores miseráveis, merecedores do inferno. Mas Deus graciosamente quebrou meu coração. Agora, o critério que Deus usou, eu não sei e nem quero saber. Eu só falo, Senhor, obrigado. Obrigado por eu, mango, ser alcançado. E por isso Pedro vai dizer, esses foram destinados para essa finalidade, rejeitar o Evangelho. É difícil entender isso. E dói isso. Dói você ver que talvez o seu pai, ou sua tia, ou seu avô, que você tanto ama, que você tanto prega o Evangelho para ele, e ele continua nesse estado de pecaminosidade e morrer, e você saber que ele não vai estar com Deus. E aí você vai falar, Deus é injusto? Não, Deus é bom. Deus é bom. A bondade de Deus não se resume ao ato de levar alguns para os céus e outros irem para o inferno. É porque o nosso conceito de bondade envolve escolher todo mundo e agir com eles de ato que eles mereçam, não é isso? Só que ninguém merece ir para o céu. Ninguém merece ir para o céu. Todo mundo merece ir para o inferno. Eu mereço ir para o inferno. Todo mundo merece ir para o inferno. O seu não é o lugar que me pertence. O seu é o lugar de Deus. Ele leva lá quem Ele quer e quem Ele deseja. Ainda que eu tanto queira que meu filho vá, se Deus não quiser, mango. Ele é quem manda. O seu é o lugar dele, não meu. Então, por isso, Pedro vai dizer, essa pedra de tropeço, ela veio para evidenciar que esses aqui que rejeitaram Jesus, não são de Jesus. Ainda que vai doer, mas eles não são ovelha de Jesus. E por isso eles não ouvem Jesus. E por isso eles não seguem Jesus. E por isso eles não se deleitam em Jesus. Por mais que você possa pregar para eles o Evangelho 10 vezes, eles não creem em Jesus.
Eles não se deleitam no Evangelho. A doçura do Evangelho, para eles, é amargura. A beleza do Evangelho, para eles, é feiura. Porque eles não conseguem ver Cristo glorificado, não conseguem contemplar Jesus por meio da Escritura. Isso revela o coração obstinado, longe de Deus. O que agrada do coração deles é pecado. Eles querem pecar, eles querem mentir, eles querem fazer coisas que desagradam plenamente a Deus. E por isso, por mais que nós desejamos que essas pessoas vão, elas não irão. Mas, para você, tem uma resposta, tem uma coisa maravilhosa. Pedro vai falar, vocês, porém, ou seja, eles não ouviram. Porém, vocês são o quê? Geração eleita, sacerdócio santo, nação santa. Nação santa era a igreja lá da minha esposa. Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Queridos, pensa aqui uma coisa maravilhosa. Vocês são geração eleita. Vocês são escolhidos. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aqui está a beleza do texto. Aqui está a coisa mais prazerosa do texto. O que é ser povo exclusivo de Deus? Deus só habita em nós. Deus só habita em nós. Deus não habita no coração do ímpio. Deus habita em você, em mim. Eu sou propriedade exclusiva dele. Ou seja, ele habita em mim, ele guarda a mim, ele me protege, ele me cobre de amor, ele me sustenta, ele me torna mais que vencedor, ele me ama apesar de mim. Eu sou dele e para ele. E quando vir Satanás dizendo que eu sou indigno, eu falo, tá bem, eu sei, mas eu sou, nesse modo de ser indigno, Deus me tornou povo exclusivo dele. Ou seja, ele fala através de você, ele habita em você, ele caminha com você, ele sustenta você e ele vai agir tudo para que o seu bem ocorra. Cristo Jesus habita na gente e não nos ímpios. Rapaz, isso é privilégio. Isso é privilégio. Deus habitar em mim é privilégio. É um privilégio grande. Saber que eu sou povo exclusivo de Deus, aqui ó, exclusivo. Quando você vai a algum lugar, que tem um lugar reservado para você, somente você que vai naquele lugar, né? Por exemplo, quando você vai assistir jogo, por exemplo, quando você vai assistir jogo lá do Vasco Sofredor, você vai pro camarote, lá, aquele camarote aí, camarote do Rodrigo Sofredor. Aí vem lá, somente o Rodrigo e a Ana ficam naquele lugar. Porque é lugar exclusivo, de exclusividade do Rodrigo. Mas ninguém entra naquele lugar. Então, quando a palavra de Deus fala que nós somos povo exclusivo de Deus, sabe isso quer dizer o quê? Que Satanás não habita na gente. E não conseguirá habitar na gente. Sabe por quê? Porque nós somos morada exclusiva de Deus. E por isso eu falo, crente nenhum fica possesso por demônio. Crente nenhum fica possesso por demônio. Se está possesso é porque não é crente. Ou você crê na palavra de Deus ou não. Você é morada exclusiva de Deus. Deus habita plenamente em você, de maneira que nenhuma forças malignas conseguem adentrar, habitar em você. Isso não significa que nós não somos tentados por Ele. Não significa que nós não sabemos que Satanás está ao nosso derredor. Mas o que significa é que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, queridos, só que ser propriedade e exclusividade de Deus e nação santa de Deus tem uma missão.
Quando aqui você vai olhar o texto, vai dizer para. Se você... embora que eu não quero entrar nesses méritos aqui, que eu já falei, essas coisas aqui são mais para encher... Mas quando fala para, esse para aqui significa o objetivo do porquê. Você é geração eleita, você é sacerdote real, você é nação santa e você é povo exclusivo de Deus. Você é tudo isso para anunciar as grandezas daquele que os tirou das trevas para maravilhosa luz. Então existe um objetivo claro. Deus não está só habitando em você de maneira sem proveito nenhum. Ele está habitando em você para usar você, para anunciar as grandezas dele na sua vida. É para que você possa ir ao mundo, dizer o seguinte ao mundo: eu estava nas trevas como vocês estão, mas Deus me tirou desse lugar e me levou para o reino do seu Filho, o reino do amor. Deus te usa, Ele habita em você para a pregação do Evangelho. Então, resposta clara, que eu posso fazer também uma pergunta para vocês é: Deus habita em você? Aí eu vou dizer que sim, né? Aí pergunto: você prega o Evangelho? Você é levado por Ele a pregar o Evangelho? Você é levado por Ele a anunciar as grandezas? Você é levado por Ele a compartilhar do que Deus fez por você? Quem era você e quem você hoje é? Ah, não! Então Deus não habita em você. Então Deus não está em você. Agora, se Deus está em você, Ele vai te levar a fazer o quê? Anunciar as boas novas. É que Pedro vai dizer. Ele habita em você para vocês anunciar o Evangelho. Se não está em vocês, então tá bom, não pregue porque Ele não está em você, porque você não pode pregar de quem você não conhece. O conheça primeiro, para depois você pregar sobre Ele. Agora, se está em você, levanta dessa cadeira e vai pregar o Evangelho. Vai anunciar o que ele compartilhou contigo. Está na escola, Lívia? Fala de Jesus. Está no trabalho? Fala de Jesus. Está no mercado? Se alguém te der espaço, fala de Jesus. Anuncie as boas novas. Amém? Queridos, essa é a nossa palavra de hoje. Antes de eu fazer a oração, deixa eu dar aqui alguns comunicados aqui, importantes. Nós temos terça-feira, a famosa depois de amanhã, terça-feira, nós temos lanche aqui na igreja às 7 da noite. Esse lanche, queridos, é para toda a igreja. Ouviu o que eu estou falando? É para toda a igreja. Todos os irmãos, membros dessa congregação, devem vir. Eles, assim, eu estou... Como é que fala, Renan? Eu falo lá no quartel? Eu estou convocando... Não, é uma convocação que ninguém pode faltar. Isso aí. Eu estou intimando vocês, irmãos, a participarem desse lanche. Nós temos tido estudo bíblico aqui na nossa igreja, terça-feira, às 7 da noite. E em comemoração, esses 5 anos, né, Rodrigo? 5 anos, né? 5 anos de estudo, irmão, é muito tempo. 5 anos. 5 anos o Rodrigo me suportando. 5 anos Alexandre tendo paciência. Fazendo um cafezinho, me ouvindo. 5 anos, eu aqui estudando a Bíblia com vocês. 5 anos de estudo. Teremos um lanche em comemoração. Vem aqui na igreja, por favor, 7 da noite. E no dia 21, nós temos o almoço. O almoço de Natal que a gente sempre faz aqui na igreja. Eu não sei como é que está a lista, se falta alguém colocar. Falta alguém colocar? Queridos, aqueles que não colocaram o nome na lista, colocam lá o nome na lista. Dia 21 de 12, vamos ter nosso almoço de Natal aqui na igreja. Apareçam, queridos. Venham com sua família. Caso você for trazer tio, avô, pai, primo, a família toda, se você colocou lá para trazer um frango, se vai trazer a família toda, traga 3 frangos. Se você vai trazer, por exemplo, minha esposa vai trazer minha sogra, vai trazer o Almir, vai trazer a Flavinha. Então, botou lá uma panela de arroz, bota mais uma panela de arroz. Por quê, querido? Para ninguém ser pego de surpresa.
Lembra o que aconteceu da vez passada? A gente divulgou o almoço, veio irmãos da PIB, nada contra, veio familiares, e tinha pouca comida, e a Mária, minha esposa, essa também, a gente foi aqui na cozinha fazendo arroz, por quê? Não deu. Teve que comprar mais frango lá embaixo. Então, para evitar isso, vai convidar alguém para vir. Não fala para a pessoa que você vai convidar que tem que ter alguma coisa, não. Você que está convidando, se pergunte, eu tenho condições de levar mais que um frango? Tenho. Então pega, convida. Entendeu, queridos? Entendeu o que eu estou falando? Não estou colocando medo no seu coração, não, viu? É bom que você abençoe também o seu tio, a sua tia para vir. Ah, mas eu não quero botar 2 frangos, então traga a sobremesa, queridos. Por exemplo, se você trazerem um bolo de chocolate para mim, assim, eu vou amar todo mundo aqui, entendeu? Então, e outra coisa, ontem foi aniversário do nosso irmão Zé Luiz e a Júlia, quem? A Júlia que mora aqui. Queridos, o nosso irmão Zé Luiz não veio, mas vai orar por ele. Só que o nosso irmão Zé Luiz, ele não pôde vir, pois está resolvendo o problema de água na casa dele. Mata Machado com seus problemas de água. Por causa disso, ele não pôde vir. Então, por isso que a gente não está aqui, ele não está aqui para a gente cantar parabéns para ele. Mas mesmo assim eu vou chamar... Tá assistindo? Mesmo assim eu vou chamar Milene para vir aqui em frente. Milene vai orar pelos aniversariantes, nosso irmão Zé Luiz e também a Júlia, e também vai orar para nós nos despedirmos. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Deus, nesta manhã, Senhor Deus, quero te agradecer, Pai, pela palavra, Senhor Deus, que o Mango trouxe a nós, Senhor Deus, neste momento, Senhor Deus. Quero te agradecer, Senhor Deus, por esse momento de culto, Senhor. Amém. Quero entregar em suas mãos, Senhor Deus, os aniversariantes, Senhor Deus, o irmão Zé Luiz e a Júlia, Senhor Deus. Senhor Deus, Tu conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a vida de cada um, Senhor Deus. Que o Senhor continue lhes abençoando, Senhor Deus, a cada dia mais e mais, dando a ele mais e mais anos de vida, Senhor Deus, dentro da Sua vontade, cumprindo a Tua palavra, Senhor Deus, te servindo, te adorando, Senhor Deus. Senhor Deus, que o Senhor nos ajuda a praticar, Senhor Deus, tudo que aprendemos nesta manhã, Senhor Deus, tanto no IBD quanto agora na palavra, Senhor Deus, no culto, Senhor. Que o Senhor esteja conosco no restante desse dia, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Amém. E assim podemos dizer, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês e guarde vocês.